Alexandre, o que explica esse aumento? Praticamente que uma vez por mês a gente está aqui falando desse assunto. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. É muito triste, né? A gente vê a propagação de situações de violência. E violências, pessoal, não há brincadeira quando você fala em violência, como você trouxe, né? Brincadeira sem graça não é brincadeira. Então, a gente tem visto que essa violência está cada vez maior. O discurso extremista está cada vez maior. Os discursos de ódio estão cada vez maiores. A intolerância em relação ao outro está cada vez maior. E algo que tem acontecido que também inversamente proporcional. Os diálogos estão menores, a educação e direitos humanos estão menores, a aproximação muitas vezes em pessoas que moram dentro da mesma casa estão menores. Então, tudo isso, de alguma forma, vai criando condições, situações, que nem uma receita de bolo, para que a violência de algum momento aconteça. Ela não acontece de uma hora para outra, da noite para o dia, do nada. Ela precisa de certas condições que vão, de alguma forma, propiciar para que ela apareça. Então, se houve uma violência, a gente pode tentar entender quais foram os elementos, os ingredientes para ela surgir. Então, tudo isso, essa falta de atenção a essas situações em que o filho ou o aluno demonstra ou um isolamento, isso é muito comum esse comportamento, porque do isolamento pode vir uma violência também. Falar dos sentimentos. A escola ela não pode ser tratada, Roberta, como algo fechado. Ela tem que entender que ela é incompleta, que ela tem limites. E aí ela vai acionar outros parceiros, como a própria Polícia Militar, com várias ações preventivas de discursos e palestras, ou algumas palestras também, ou ações entre alunos, promover que os próprios alunos, às vezes, façam grupos de apoio entre eles, que possam ter uma espécie de centro acadêmico feito pelos próprios alunos para debater algum assunto em relação com a coordenação, com a diretoria. Tudo isso ajuda. E ter a comunicação não violenta. Ela trouxe uma coisa muito importante que eu prestei atenção, que foi o seguinte, ela disse assim, meu filho não sabia nem o que fazer. Tem outros pais que dizem, se bater você devolve, senão apanha de novo em casa. Isso, pessoal, por mais que pareça inocente, isso propaga a agressão, a violência. E às vezes a criança ou adolescente, ele nem sabe, não tem interesse na violência, mas ele acaba tentando se enveredar pela violência, porque em casa disseram isso para ele. Então, a casa, a escola, a sociedade e as outras instituições, eu vejo que isso é uma responsabilidade de todos nós. Tanto o acesso da informação que os jovens têm hoje, quanto ao acesso a coisas também que podem promover uma violência como uma arma, né? Alexandre, não é apenas o filho dela, a gente tem vários outros casos. Se eu pegar aqui para ler no Facebook, se você já sofreu alguma agressão na escola ou seu filho, conta pra gente quais são os traumas que a pessoa pode carregar para a vida e que tipo de acolhimento que ela precisa. Quando uma criança ou jovem passa por isso, ela não consegue lidar da mesma forma que um adulto. O adulto já tem dificuldade para lidar em situações de violência, como por exemplo um assalto, uma agressão, etc. Imagina uma criança que não tem todo aquele suporte ainda para elaborar de alguma forma isso que ela passou. Então, o que pode ficar, pessoal, é sempre o que a gente chama de pós-traumático. E o pós-traumático não é necessariamente no dia ou no dia seguinte ou na mesma semana. Pode ir se desenvolvendo com o tempo. Pode, inclusive, dar sinais depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, com sinais de medo, insônia, isolamento, não querer mais ter relação social, querer evitar aquele ambiente que foi traumático. Tudo isso pode aparecer na criança. Ela pode também ter sinais corporais, né? Tremores, começar a ter uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma prisão de ventre, etc., né? Ou manchas na pele, inclusive, tá? Então, ele pode mostrar esses sinais, mas o acolhimento dos pais, da família, da escola, das instituições, pode fazer com que ela tenha saídas melhores, que não adoeça, que não paralise a vida. Então, é muito importante falar sobre o assunto. A palavra tem um poder que a gente, às vezes, subestima, mas fala assim, inesgotavelmente sobre o tema, sobre o que aconteceu,
para que não tenha esse fantasma de que pode acontecer de novo. Isso, né? Pode até mesmo se arrastar até a vida profissional dele? Pode se arrastar para a vida profissional e relacionamentos amorosos, pode se arrastar para amizades, né? Porque ele pode começar a repetir situações em que ele viveu. Então isso acontece, né? Isso não é senso comum, mas às vezes acontece o quê? De eu ter vivido uma experiência traumática e às vezes isso se torna um looping, começa a se repetir na minha vida essa situação, inclusive seja em sonho ou seja em comportamento. Então é muito importante que trate isso, se for necessário também, não hesite em pedir ajuda profissional, né? Procurar um profissional da psicologia para tratar esse assunto, para que ele não se arraste como você trouxe. Mas a gente sabe também que acontecem sim casos dos pais não quererem enxergar, Alexandre, o filho que estão criando em casa. É muito comum isso? Ah, super. É a coisa mais comum que tem. É você ter uma versão, às vezes, ideal do seu filho e não a versão real. É muito comum também você não querer, às vezes, educá-lo por meio da frustração, mas a frustração é inevitável, seu filho vai ter com ou sem você, que seja contigo, porque aí você também educa para ele saber se comportar diante dela. Muitas vezes alguns pais chegam na escola e perguntam para o professor, como que eu posso te ajudar na educação do meu filho? Só que é o contrário, é o professor que tem que perguntar para os pais como eu posso ajudar de alguma forma nessa educação. E alguns pais também não suportam outras pessoas que venham a colocar alguns limites nos filhos, né? E ao invés de ouvir o professor como uma autoridade em sala de aula, que não é necessariamente autoritário, mas autoridade, aquela pessoa e figura de respeito, que a gente se espelha e todo mundo tem aquele professor que nunca mais esquece, né? Então, muitas vezes, o pai, ao invés de escutar esse professor, escuta o filho e não escuta duas versões e acaba ali criando uma situação ruim, que não é de diálogo. Quando você não faz o diálogo com alguém envolvendo o seu filho, você está ensinando para o seu filho a não dialogar. Então já é uma lição que você dá para o seu filho com seus gestos. Então é muito importante que possa, às vezes, dar esse passo atrás, não agir na impulsividade e demonstrar que realmente o diálogo, né, a prevenção, ou se já aconteceu algo de ruim, a mediação de conflito, que ela seja feita também. Então é muito importante que os pais se atentem nessa forma de lidar, porque não existe manual para ser pai e mãe, a gente vai se construindo, né, como pai e mãe, mas que isso seja feito da forma mais democrática, dialogada possível, que você seja autoritário, não, autoridade. Então isso é importante para que você possa lidar com as relações que o seu filho estabelece. Alexandre, como, aquela pergunta que tinha ficado no ar, né? Como que ao mesmo tempo que a gente pode contribuir para a formação dos nossos filhos, a lidar com os problemas, com os conflitos, mas como que a gente também fala assim, opa, por aí não é o caminho certo também? É importante que, principalmente na educação de meninos, eles entendam que ser homem não é ser machão, não é ser violento, não é levar desaforo para casa, não é você reagir na mesma moeda. Essa educação para o masculino também é muito agressiva, muito tóxica, né? Ela é muito complicada. Isso, às vezes, faz com que os meninos eles se enfrentem como se isso fosse uma necessidade de mostrar sua masculinidade ou coisa assim. Então, muitas vezes, o que os pais podem orientar para que isso não aconteça também é que entender que às vezes fugir de uma situação não significa covardia, não significa que você está sendo menos homem, enfim, se tiver uma situação que você oriente para que ele entre em contato com os adultos responsáveis imediatamente, para que ele não necessariamente reaja na mesma moeda, que se precisar fugir, sair da cena, desse ambiente, que ele saia. Inclusive, não tenha vergonha de sair como se fosse ali um fracasso, um perdedor ou menos homem por isso, e que ele também tenha a possibilidade de ter diálogo em casa. Os pais não podem pedir que os filhos contem tudo e assim que eles contam, você briga com ele. Não faz sentido. Então, você tem que acolher para que ele continue tendo você como aquele confidente, uma certa relação até de amizade, de intimidade. Os pais têm que saber lidar com as piores atitudes dos filhos.
Inclusive, aquilo que você reprovaria nele, você tem que saber como lidar, porque se você reprova de imediato, se você já põe um castigo, se você já não aceita o que ele fala, ele vai parar de falar. Então, é importante que os pais saibam lidar com o que tem de melhor e o que tem de pior nos filhos, porque às vezes esse filho não é só a vítima, ele pode ser um futuro agressor também. Então você precisa ter esse contato com ele, porque a gente tem visto tanto esses perfis de quem agride, tem um isolamento, não consegue falar sobre as intimidades, emoções, sexualidade, falar sobre o que está passando, dificuldades escolares na relação com o outro, etc, etc. Então, essas dicas, né, de que necessariamente fugir não te faz ser covarde, pedir ajuda a um adulto também não faz com que você seja fraco ou fraca, e poder ter essa intimidade de conversar com os pais em casa sem que a hostilidade seja reproduzida em ambiente familiar.